Glória a Deus. Hoje é o dia da Bíblia e eu queria que a gente desse uma estudada rápida aqui num livro da Bíblia, Colossenses. Esse livro é muito interessante, Paulo faz umas orientações. E no capítulo 3 ele vai falar alguma coisa a respeito de família. Hoje a gente está celebrando aqui o culto da família também. Então acho que as duas coisas aí vão caminhar muito bem. Esse livro é muito interessante porque Paulo escreve essa carta aos Colossenses e ele, por incrível que pareça, não foi Paulo que evangelizou aquela cidade ou aquele povo. E Paulo então está preso quando ele recebe notícias daquele irmão Epáfras, que foi quem trouxe ali a mensagem do evangelho para o pessoal da cidade ali de Colossos. E é muito interessante que pelo relato depois que Paulo vai continuar dando a sua carta para esse pessoal, esse irmão traz um relato para Paulo ali preso de que ele anunciou o evangelho, as pessoas se renderam a Cristo, entenderam a vocação do Senhor, mas em seguida ali, eles também sofreram com aquela tendenciosa influência dos nossos irmãos israelitas querendo trazer de novo os ritos da lei para aquele povo. E Paulo então vai trazer algumas direções para a gente, falar alguma coisa a respeito disso. Isso é tudo maravilhoso demais. Tudo indica que Paulo escreveu essa carta por volta aí do ano 60 depois de Cristo, e ele estava preso. E ele começa no capítulo 1, versículo 13, ele começa quase que com um poema, valorizando aquele evangelho que foi ali colocado para eles. Eu vou pedir para os irmãos que estão no fundo aí conversando, sentar, por favor, porque senão vocês atrapalham as pessoas que estão aqui querendo participar, está um barulho muito grande aí atrás. Vou convidar vocês a sentarem, por favor. A gente agora está no momento solene, né? Hoje é o dia da Bíblia, esse momento aqui a gente separa agora para a instrução e para a palavra, então eu gostaria que vocês ficassem aqui atentos ao que a gente está fazendo, porque eu acredito que isso vai ser de grande bênção para a sua vida, como tem sido para a minha. Então, Paulo começa como se fosse um poema aqui para esse povo, ele fala assim: ele nos libertou, Colossenses 1, de 13 a 20, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Isso aqui é uma poesia, isso aqui é um negócio para você ficar escutando toda hora. Isso enche os meus ouvidos, sabe? E Paulo começa com esse texto, e ele vai depois, durante essa carta também, reafirmar isso várias vezes, de que agora, como do Jesus reconcilia todas essas coisas, ele nos faz um povo só, o povo de Deus em Cristo Jesus. Então agora não vai ter mais distinção entre o judeu, entre o grego, entre o escravo, entre o livre, todos nós vamos ser um povo só. É maravilhoso demais. Principalmente para mim, que não tenho origem judaica, que estava longe da promessa, receber da parte do Senhor essa aliança que me faz agora ser um com o meu Deus, é maravilhoso demais. Então Paulo escreve isso para poder fortalecer aquele evangelho que já tinha sido anunciado àquele povo daquela cidade. E eu queria que vocês sentissem isso, como se Paulo estivesse escrevendo para vocês agora. Da mesma forma que ele fala com Timóteo lá depois, na sequência aqui na carta de Timóteo, ele fala assim: eu escrevo a você para que você reavive o dom de Deus que está em você, que você recebeu pela imposição de mãos. Reavive esse dom. A gente tem se perdido um pouco nisso, chega no final do ano, a gente faz um monte de plano, né? E a gente muitas vezes fica muito frustrado pelos planos que a gente fez no ano anterior. E pasmem, né? Quando a gente vai ver e conversar com as pessoas, uma das maiores frustrações foi que ela tentou começar um regime 3 vezes no ano e não conseguiu. Ela falou que ia juntar um dinheiro para viajar e não deu certo. Ela queria trocar de carro e não deu certo. É isso que a gente escuta.
Raríssimas vezes você escuta alguém falando que no começo do ano ela fez um propósito com o Senhor de se entregar mais, servir mais, amar mais, ler mais a Bíblia. Não, mas esses vários fazem, mas não completam. Em fevereiro já param. Inclusive, minha irmã aqui, pastora Piedade, me lembrou de uma coisa muito interessante. De fevereiro a julho do ano que vem, nós vamos ler o Primeiro Testamento juntos, através do aplicativo da Bíblia e o Version. E aí a gente vai baixar esse aplicativo e vai ter um plano de estudos da comunidade. Então, durante o mês de fevereiro até julho, nós vamos ler o Primeiro Testamento juntos. Já se prepare aí para poder ficar afiado na palavra e vai ser uma bênção isso. Obrigado, viu, Piedade, você me lembrar. Então, Paulo está trazendo isso aqui, e aí a gente vê que muitas vezes a gente se perde nessa graça, nesse favor tão genuíno e grande que o Senhor trouxe para nós, com as nossas próprias coisas, e muitas vezes com as pessoas também que querem trazer alguns ensinamentos que vão contrário aos ensinamentos de Cristo. A gente tem sofrido muito hoje com esses ventos de doutrina, né? Quando Paulo fala que aquele pessoal que recebia aquelas cartas dele era para ter cuidado, porque eles seriam influenciados e não eram para eles serem direcionados por vento de doutrina. Eu vejo isso tão claramente no nosso meio hoje. Muitas vezes nas reuniões de igreja-casa, e hoje nós tivemos aqui um exemplo tão maravilhoso do que é ser igreja-casa, né? Você vê aqui o Davi falando que o pessoal da igreja-casa está ali ensinando os meninos decoraram o salmo, os meninos decoraram a parte lá do Filipenses capítulo 2, os meninos estão lá na igreja-casa não brincando enquanto os pais estudam, os meninos também estão se alimentando da palavra. Que coisa linda, que coisa linda. Promova isso, viu, na sua casa. Isso é mais no final que eu vou falar, então não vou pular a etapa não. Então a gente precisa muito de ficar preparado para isso, porque tem muitas pessoas voltadas para os ensinamentos que têm vindo da internet. Quantos vídeos maravilhosos, meu celular mesmo, eu queria dar um recado, viu, irmãos? Eu não abro nem 5% daquilo que vocês me mandam. É porque eu não tenho muito tempo, eu prefiro ler a Bíblia. Então, tipo assim, nossa, chega vídeo, chega toda hora um negócio, fulano falou tal coisa, olha que ministração maravilhosa, que não sei o quê. Eu prefiro ficar aqui com os cultos de domingo e depois com a minha palavra, e particularmente é o que eu faço. Mas eu vejo que muitas pessoas têm sofrido por isso, né? Outro dia na nossa igreja casa mesmo a gente teve isso, porque uma irmã trouxe um assunto que a gente estava estudando, e ela falou que tinha visto um vídeo da internet onde o irmão colocava uma situação a respeito do tema bíblico que a gente estava estudando, e eu particularmente entendo que aquilo que o irmão estava falando não tinha nada a ver com a palavra. O entendimento que ele estava tendo e o contexto que ele colocou aquilo que ele falou no vídeo, pelo menos para mim e para os irmãos que estavam ali estudando, não estava conforme a Bíblia orientava. Então você tem que tomar muito cuidado, tem muita coisa boa na internet, tem muitos irmãos preciosos que têm usado esse lugar para semear coisas boas, para poder colocar conteúdo de qualidade, que está alinhado com a palavra, mas tem muito teólogo que é ateu, que tem falado umas coisas esquisitas na internet. Vocês acreditam nisso? Tem teólogo que é ateu. Tem uma turma boa aí que tem dado curso de aprimoramento, de como falar, de como ministrar, usando coisas bíblicas, que não é cristão. E você muitas vezes começa a andar conforme as direções daquelas pessoas e você está correndo um grande risco, conforme Paulo falou. Cuidado para você não ser inclinado por um vento de doutrina e você acabar ficando longe aí daquilo que o Senhor tem para nós. Então Paulo no capítulo 1 vai fazer essa maravilhosa escrita para nós a respeito do que nós somos em Cristo agora, unidos no Senhor, que o Senhor fez todas as coisas, reconciliou nele todas as coisas. No capítulo 2 ele vai tratar a respeito dessa questão do povo tentando judaizar a igreja, e no capítulo 3, que é o que eu quero me atentar agora, ele vai trazer algumas coisas importantes para nós, que é o que eu quero ressaltar nessa manhã aqui. Colossenses capítulo 3, por favor. Fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha que coisa maravilhosa, eu sou. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele em glória. Aleluia! Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena,
Ó, ele está falando da natureza terrena aqui. Está falando primeiro que é para você não olhar para ela, e agora está falando que você tem que fazer ela morrer. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Porque essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, mas em outro tempo, quando viviam nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não minta uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos e vos revestivos de um novo homem que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, que é Cristo, no qual nada pode haver, nem grego, nem circuncisão, nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Que coisa maravilhosa. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha cometido alguma coisa com você. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aí entra uma parte aí que as esposas não gostam. Esposas, sede submissas ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Aí entra uma outra parte que os maridos nunca entendem. Amai a vossa esposa e não as tratei com amargura. E vem uma parte que os filhos também não gostam. Filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Ele vai falar do servo, vai falar algumas coisas. Agora, qual que é a nossa realidade? Nós estamos ressuscitados juntamente com Cristo. Essa é a nossa realidade. Quem crê nisso? Glória a Jesus. Mas ele está falando que se a gente é essa pessoa ressuscitada, nós devemos então procurar as coisas lá do alto. E pensar também nas coisas lá do alto. A gente esses dias estava numa reunião e lembramos muito do Tom, né, do Tom Sampaio que estava aqui, que ele falou que a gente está parecendo mais minhoca ultimamente, que a gente só fica preocupado com as coisas da terra. Quem fica preocupado com coisa de terra é minhoca, que vive na terra. A gente não deve ficar preocupado com as coisas da terra. A gente tem que preocupar com as coisas do alto. E cabe uma reflexão para nós mesmos, né? Você está preocupado com as coisas do alto? Você está preocupado? Você está pensando nas coisas do alto? Quando você vê uma criança dessa, e você tem uma criança dessa na sua casa, dessas que estavam aqui, aí você pode pensar que às vezes você não tem um filho, você às vezes não é avô, mas às vezes você é um tio, às vezes você é um amigo particular da família. Será que se você investir na vida dessa criança como pai, como um irmão mais velho, como um avô, como um tio, será que se você investir na vida dessa criança, você vai estar pensando nas coisas do alto? Será que se você determinar um tempo de qualidade para a sua casa, para a sua família, você vai estar pensando nas coisas lá do alto? Mas a gente está pensando nas coisas do alto e está fazendo as coisas do alto, e a gente está vivenciando as coisas lá do alto. Eu abri a nossa reunião aqui hoje, tinha poucas pessoas, infelizmente, mas quando eu abri, eu li aqui falando a respeito da palavra de Deus e do poder que ela tem de gerar vida e de nos ser lâmpada para o nosso caminho, segurança para os nossos passos. E essa mesma palavra tem um poder em si mesmo sobrenatural.
E a gente muitas vezes vê os irmãos, da mesma forma que eu falei anteriormente, nos ventos de doutrina, correndo para lá e para cá, fica sabendo que em algum lugar tem um irmão que está falando alguma coisa, ou que é um profeta, ou outro que em algum lugar está tendo muito milagre, ele sai correndo para aqueles lugares todos. E não muito distante disso, em várias reuniões que a gente está, em igreja casa, reunião de liderança, reunião da igreja, em vários outros ambientes, a gente escuta das pessoas falando assim, não, eu queria viver uma experiência assim, sobrenatural com Deus, eu queria mais experiência com Deus, eu queria algo assim. Eu queria te dar uma notícia, irmão. Talvez essas coisas espirituais, com o amadurecimento, você vai conseguir, dependendo da vontade de Deus, Ele vai manifestar na sua vida e você nem vai acreditar de tão forte que vai ser e tão grande. Mas quando isso não acontece, tem algo espiritual e maravilhoso que você tem acesso fisicamente. É espiritual isso aqui, é vivo. Então você já viu falar que a palavra é viva? Como pode uma palavra ser viva? Se envolva com essa palavra e tente me provar que ela não é viva, que ela não transformou a sua vida. Tente se envolver com ela. Mas lendo, se aplicando, buscando, e tenta me provar. Eu estou esperando você vir tentar me provar. Mas a gente está acostumado com isso, né? Eu quero algo assim espiritual, eu quero uma manifestação de poder, eu queria estar aqui na igreja, eu queria que uma pessoa levantasse da cadeira de rodas, saísse andando, porque isso é o poder de Deus. Será? Jesus falou com Tomé, bendito aquele que não precisa ver para crer. Interessante essa palavra, né? Então, às vezes, a gente fica pensando assim, como é que eu posso investir na vida dessas crianças? Como é que eu posso fazer a diferença nessa geração? Como é que eu posso ajudar nisso? Primeiro, se ajudando. Porque quando eu olho para aqui, nessa verdade toda, como luz para um caminho, como segurança para passos, como direção correta, como modelo de prática e vida de fé, eu estou cuidando de mim. E a partir do momento que eu cuido de mim, eu estou bem para cuidar de outros. É muito interessante isso. Você que é pai, e a gente tem falado muito isso aqui na comunidade, lá com os meninos na Arca, até um grande amigo viveu essa experiência esses dias, ele e a esposa perguntaram para a filha, quem é Jesus? E a menina não soube responder naquele momento. Mas ele, rapidamente descobriu que ele precisava fazer um discipulado com a casa dele, com a família dele, e já começou a fazer. Esse irmão está pensando nas coisas lá do alto. Não tem demérito nenhum você fazer uma pergunta e ela não ser respondida. Agora, o que você faz com esse resultado daquilo que você perguntou? Então, nós precisamos pensar nas coisas lá do alto e fazer alguma coisa com as coisas lá do alto. E aí, depois ele vai andar mais um pouquinho aqui no 3, ele fala, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Aí no versículo 5 faz assim, ele começa assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Isso aqui tem que ser um desejo que está no nosso coração. Eu acho lindo essa primeira parte do versículo 5, fazei. Quem? Quem precisa fazer morrer essa natureza? Eu. Eu preciso fazer morrer essa natureza. E como que eu vou fazer morrer essa natureza? Pensando nas coisas do alto. Querendo as coisas do alto. E aí ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai falar das coisas que a gente tem que deixar, no caso aqui tem algumas, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza e idolatria. E depois, mais para frente, ele vai falar, porque essas coisas, por estas coisas vem a ira de Deus aos filhos da desobediência. Ora, essas mesmas coisas andastes vós num outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então, tem duas coisas aqui que ele está falando para a gente fazer, né? Fazei é sua responsabilidade. E depois, despojar também tem que ser um desejo do seu coração, de querer largar essas coisas para trás e não viver mais nelas. Eu gosto muito do texto que está lá em Hebreus, capítulo 12, que fala assim, tendo nos rodear tão grande nuvem de testemunha, deixemos-nos todo o peso e pecado que tenazmente nos assediam e corramos a carreira que nos está proposta para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.
ele fala que a gente tem que deixar um peso e pecado. Muitas vezes a gente está correndo do pecado, a gente quer ficar livre do pecado, a gente sabe o que é pecado, mas a gente esquece que tem um peso. E esse peso, muitas vezes, que a gente está carregando desnecessário, são essas coisas que a gente viveu, essas práticas que a gente teve, e a gente não muda. Você quer fazer uma avaliação prática da sua vida? Pega uma pessoa muito próxima a você. Para os que são casados, pode perguntar para sua esposa ou para o seu marido. Para aquele que não é casado, pergunta para o seu pai, para alguém dentro da sua casa que tem uma referência sobre a sua vida, ou um amigo muito próximo. Peça a ele para te fazer uma avaliação de você como cristão. Para ele perceber se na sua vida você tem aquele saudosismo, seu irmão que toda vez que você encontra, ele fica contando das coisas que aconteceram lá atrás. Ele só fica contando das coisas que ele fez de errado quando ele não era crente. Nossa, lembra quando a gente era jovem, que a gente fez isso, que a gente fez aquilo? Você lembra como é que a gente... Bom, você morreu com Cristo e agora está vivendo uma nova vida. Glória a Jesus por isso. As coisas velhas ficaram para trás. Depois desse tempo, dessas coisas todas que você fez, o que você pode contar dessa nova vida sua que está acontecendo e que é maravilhoso demais e que muda a vida dos outros? Tem que ter a ver com essa palavra aqui, ó. Porque se você não se aprofundar nessa palavra, não buscar essa palavra, você não vai ser transformado. E se você não for ser transformado, você vai ficar contando do que você era, mas você nunca vai falar o que você é ou o que você quer ser. Então, uma pessoa próxima pode te dar esse feedback. Pode falar com você como que está isso na sua vida. E eu acho que isso é muito importante da gente fazer. E eu queria falar uma coisa aqui para os meus amigos jovens e adolescentes que estão aqui, que me amam muito. O 8 fala assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena do vosso falar. Eu fico muito impressionado quando eu vejo os stories, quando eu vejo alguma coisa que os meninos adolescentes postam, da igreja, tá? Daqui, seus filhos. Ou é neto, ou é sobrinho, ou é amigo íntimo seu, ou participa da sua igreja, caso os pais. Eles postam story de uma foto deles com um funk, que eu não tenho coragem de cantar a música aqui. Quando eu queria fazer uma observação para eles, tem uma turma boa sentada do lado de cá, a turma da trilha aí. Quando você posta aquilo lá, com a sua foto bonita, fazendo alguma coisa, final do campeonato de futebol, quando ganhou, e você coloca aquele tipo de música, você está me falando que aquilo que está cantando é o que você é. Você está falando para mim que aquilo que está tocando ali é o que você é. E aquela linguagem ali é uma linguagem de maledicência. Uma linguagem obscena. E aí eu fico pensando, será que você, marido, as coisas que você fala dentro da sua casa, você tem coragem de pegar o microfone e falar aqui agora? A forma como você fala com seus filhos, você tem coragem de pegar aqui agora e falar? Eu queria te perguntar, mulher, né, as magnólias, as serenas, a turma grande aí. Dessa vez a Piedade não vai puxar minha orelha, eu lembrei das serenas. Você tem coragem de estar no ambiente da igreja, das irmãs da igreja, e agir como você age dentro da sua casa? Falar do jeito que você fala lá? Tem? Você que é filho? Ah, a Doroteia está falando. Vestido? Pois é. Quando você vem para o ambiente da igreja, você veste um outro tipo de roupa e para as outras coisas você se veste normal como todo mundo. Piedade está fazendo essa sua observação aqui. Então a gente tem que preocupar com isso, sabe? Porque senão a gente não consegue ficar livre desse peso, esse pecado tenazmente nos assedia, a gente não consegue deixar, né, fazer com que essas coisas morram, a gente não se despoja dessas coisas. Peça ao Senhor para limpar sua mente de tudo que você fez quando você não era cristão. Pede ao Senhor, Senhor, limpa a minha mente, eu não quero lembrar de nada. Eu não tenho valor nisso para mim mais. Por mais que eu tenha sido o cara mais interessante da escola, por mais que eu tenha sido a menina mais bonita da classe, eu não quero lembrar dessas coisas, Senhor. Para mim agora o viver é o Senhor. E as coisas do Senhor eu quero influenciar agora. Eu quero influenciar minha filha agora. Eu não quero contar para ela da época que eu era da escola, que eu não tinha o Senhor ainda. Eu quero ser uma mulher nos moldes cristãos hoje, que você pode olhar para mim, minha filha, e falar que quer ser igual a mamãe. Agora, tem mulheres ainda que estão querendo que filhas sejam como elas foram na escola. Uai, estranho, né?
Naquela época de escola ela não tinha o Senhor, mas isso aí é um outro detalhe. E aí a gente vai para o versículo 12 aqui, que fala assim agora o contrário daquilo que a gente estava lendo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o vínculo do amor, que é a perfeição de Deus. Então, quando eu vejo esse texto aqui, eu vejo Paulo escrevendo, e eu vejo Paulo escrevendo para os Gálatas também. Quase que é a mesma coisa. Quando você fala para ele aqui, quando ele está falando que é para você se revestir aqui, quando ele fala do fruto do Espírito Santo, é bem próximo disso, não é não? Quando ele está falando revestivos aqui, se você colocar que é para revestir dos frutos do Espírito, dá no mesmo quase. Pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Agora, por que Paulo está falando que essa responsabilidade é nossa e ele está mandando você se revestir? Porque essas coisas aqui não é sentimento. Essas coisas aqui todas são atitudes. Presta atenção comigo. Bondade é um sentimento? Eu acordo bondoso hoje? Humildade. Ah, não, hoje eu vou levantar e vou ser humilde. Ah, não, hoje eu vou levantar e vou ser manso. Longanimidade, eu vou ser mais longânimo. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. São atitudes. Deve ser por isso que ele está falando que é para você se revestir disso. Como que a gente se reveste de algo? Praticando, trazendo aquilo sobre a nossa vida. E é necessário demais a gente trazer essas coisas sobre a nossa vida. Muito necessário. Eu acho que isso aqui caberia muito e casaria muito quando Paulo também fala para os Efésios, no capítulo 6, para a gente se revestir da armadura de Deus. Então ele vai falando do capacete da salvação, ele vai trazendo toda a armadura de Deus. Agora você imagina você revestido da armadura de Deus, cheio dessas coisas aqui dentro de você. Imagina você revestido da armadura de Deus, cheio do Espírito Santo. Se você se revestir da armadura de Deus, como nós fazemos quando aceitamos Jesus, quando a gente tem essa atitude de fé, de reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos gratuitamente aquela armadura. E você pode se considerar um soldado. Agora, quais são as lutas que você está lutando como esse soldado? Eu acho que quando a gente se reveste de amor, quando a gente perdoa, quando a gente busca a cada dia ser humilde, quando a gente deseja ser manso, quando a gente começa a andar em longanimidade, quando a gente deseja, quer e pratica suportar o outro. Imagina esse soldado cheio desse espírito, que estrago, que coisa boa. Uma das coisas que a gente aprendeu na montanha, eu também fui, né? Vários irmãos já deram testemunhos aqui, eu também subi a montanha. Uma das coisas que mais me marcou lá foi o momento onde eles perguntaram quais são as lutas que você está lutando. Eu falei, nó, pesado, hein? E aí eles foram falando de várias situações, e eu me peguei vendo que algumas lutas eu estava lutando sem necessidade. Eu estava como esse cara aqui, cheio da armadura, do conhecimento, não, porque eu tenho o capacete da salvação, porque eu tenho a espada do Espírito, porque eu sou um filho de Deus. Mas zero de longanimidade, zero de bondade, zero de misericórdia, um guerreiro oco, lutando luta em vão. Então, gente, eu queria que a gente pensasse muito a respeito disso. Você quer ser um homem com a armadura de Deus, uma mulher com a armadura de Deus, só dentro da igreja, você continua do jeito que você está, porque você aceitou Jesus, e está tudo certo, você já recebeu isso de graça. Cristo não vai voltar atrás nunca, porque Ele é fiel. Ele não volta atrás. E nós temos que louvá-lo muito por isso. Porque muitas vezes a gente pensa em retroceder, mas Ele, jamais. 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 Agora nós podemos receber isso tudo da parte do Senhor e ainda nos encher do Espírito Santo. Usufruir dos dons de Deus. E não só usufruir, mas também impactar a vida de outros, investir na vida de outros. Olha que coisa maravilhosa. E isso seria uma coisa assim, muito, muito especial. E aí dos deveres da família, eu entendo que quando Paulo está escrevendo para uma família romana,
quando ele fala que as esposas devem ser submissas ao seu marido como convém no Senhor, aquelas mulheres elas já estavam debaixo de um jugo da sua casa. Nessa época, a autoridade final dentro da casa era o marido. A ordem que ele desse, até às vezes de terminar com a vida da esposa, seria cumprida. Mais ou menos nos moldes que a gente vê hoje no mundo árabe. O João e a Maria, que já foram citados aqui, quando eles aceitaram o Senhor Jesus, eles tiveram que fugir porque a família podia matar eles e não teria nenhum tipo de problema por causa da fé que eles estavam vivendo agora. Então esses homens já tinham autoridade sobre essas mulheres, mas Paulo escreve que elas devem ser submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Elas eram subvicientes ali. Elas estavam debaixo de um jugo e obedeciam por autoridade extrema. O Senhor agora está falando que é para elas estarem debaixo da missão desse marido. Ajude ele naquilo que ele tem que fazer. Estar sob a missão de alguém submissa é estar junto na missão. É mudar o papel de estar obedecendo regras e participar do projeto. E muitos homens também não entendem isso. Acham que submissão continua sendo a autoridade lá romana dentro da casa dele. Não, porque eu falei é regra, e o que eu falei aqui eu não volto atrás, porque afinal de contas eu sou o homem dessa casa, eu sou o provedor aqui nessa casa, eu que coloco as coisas aqui nessa casa. E eu, engraçado, achava que lá na sua casa quem provia tudo era o Senhor. Na minha casa quem provê é o Senhor. Eu não tenho essa autoridade de falar que eu promovo nada na minha casa. Nada. Porque eu reconheço que tudo que tem, tudo que sou e tudo que eu estou fazendo vem dele. Porque a palavra fala que todo dom perfeito, que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. O que eu posso fazer? Posso fazer nada. Mas pela misericórdia dele, ele nos ajuda, né? Quando nós necessitamos. Maridos, amai as vossas esposas e não as tratai com amargura. Meu amigo homem que é casado, nós estávamos aqui agora celebrando o Dia da Família com essas crianças. Eu queria te convidar a se revestir hoje, como eleito de Deus, santo e amado. Eu queria te convidar a se revestir de misericórdia para com a sua esposa e seus filhos. Te convidar a se revestir de bondade, te convidar a ser humilde, te convidar a ser manso, te convidar a ser longânimo, te convidar a ser um suporte dentro da sua casa, te convidar a perdoar a sua esposa, seus filhos. E sempre lembrar que o vínculo da sua casa é o amor perfeito do Senhor. E para os filhos, temos alguns aqui, eu queria te convidar a obedecer seu pai, porque isso vai ser para você alguma coisa escrita diante do seu Deus. É um primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. E eu queria fazer essa observação para a sua vida. Cuidado com o que você posta, a música que você usa, a roupa que você veste. Cuidado. Porque nós fomos transportados. Paulo começa falando isso aqui, não é isso? 1:13. Nós fomos transportados de um império. Império quer dizer que tem um domínio, que tem um imperador. E fomos transportados para um reino. Um reino é onde tem um rei. E as pessoas se submetem ao rei, porque a linhagem do rei vem pelo sangue, pela filiação. E o nosso rei é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Então eu tenho certeza que nessa noite o Senhor falou ao seu coração algumas coisas que não tem como eu fazer por você. Essa manhã, né? Na noite. Eu tenho certeza que o Senhor falou ao seu coração algumas coisas que eu não posso fazer por você. E nem o Senhor vai fazer. Porque aqui Paulo está falando que é para você fazer, para você se despojar, para você se revestir. Está à sua disposição. Se aprofunde aqui e você vai descobrir o que você tem que fazer. Ah, mas eu não sei como me revestir. Comece lendo a palavra de Deus. Como orientação do pastor Cezinha, comece a ler o livro de João.
Se a sua vida já não começar ali a transformar uns 40%, eu queria estudar João com você. Aí entra o meu papel. Pode me chamar que eu vou estudar João com você tranquilamente. E vou tentar te orientar. Mas eu queria falar isso para você, homem e mulher, aqui nessa manhã. Fazei, despojai-vos, revesti-vos. Gustavo, mas por que você trouxe essa palavra e por que você está falando isso para a igreja? Porque a partir do momento que você fizer e você se revestir, você vai fazer diferença na vida desses todos que estavam aqui. E nós estamos querendo que essa geração, e estamos crendo e vendo que essa geração aqui vai vivenciar algo muito poderoso da parte de Deus, vai viver tempos agora, que a gente já está vendo com os nossos olhos, tempos difíceis com relação às situações em volta, mas tempos também como nunca antes do poder e da movimentação de Deus no nosso meio. E eu queria que essas crianças fossem as diferentes. E a oração que eu tenho feito aqui todas as quartas, eu fico aqui de 7 às 9, no último turno da oração, e a gente ora por todas as crianças, normalmente, não todas, mas quase todas as quartas, a gente cita nome por nome. Eu, o Maurílio, a Tatiane, o Marcos, que estamos sempre aqui toda quarta, a gente cita nome por nome, cita o nome dos professores, da turma da Arca, dos líderes, e a gente apresenta a casa de vocês aqui, pedindo para o Senhor que vocês recebam isso da parte de Deus, que vocês tenham autoridade para se revestir e automaticamente transferir isso para a vida dessas crianças. E aí a gente vai ter aquilo que é o sonho do meu coração, que o que eu desejo também possa entrar no coração dessas crianças e no coração de você que é pai, antes dessa criança receber qualquer título na vida dela, médico, engenheiro, o que for, ele receba um título. Esse é um cristão radical, aquele que não abre mão. Que essas meninas aqui, no círculo de amizade, na escola, no shopping, onde elas forem, nas festinhas que elas participarem, que elas recebam esse título. Essa menina é radical. Ela é radical. Eu não tenho medo não, viu, irmãos, de ninguém falar que eu sou radical. Tem gente que acha que eu sou meio radical um pouco, eu não tenho dificuldade não. Graças a Deus por isso. Melhor do que vocês falassem que eu sou gente boa, que para mim está tudo certo, está tudo tranquilo, tudo está bom. Não, para mim não está não. Eu tenho uma expectativa ainda maior. E eu queria ver isso acontecer na vida dos meninos. Mas nós, como igreja, conseguimos fazer muito pouco. A gente só fica com eles aqui domingo, de 10 até 12:15. Guardado as proporções, uns não chegam 10 e outros pedem para tirar os meninos antes. Mas isso é um detalhe, é só um puxão de orelha aí na turma. Então o tempo nosso é muito pouco, mas o tempo seu que está em casa é muito grande. E eu queria que você valorizasse isso com seus filhos, valorizasse isso com seu marido, valorizasse isso com a sua esposa, valorizasse isso com a sua família no geral. E aí eu acredito que a gente vai ter uma igreja ainda mais saudável e que nós vamos avançar ainda muito mais rápido com o reino do Senhor. Amém? Glória a Jesus.